no telão, pastora, mensagem dessa noite, a parte 4 do poder da confissão das palavras. Digo poder da confissão das palavras. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga: eu creio, por isso eu falo. Porque eu tenho o mesmo espírito da fé. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus glorioso, o Deus todo-poderoso, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador, o Deus vivo e eterno, o Deus justo e reto, vivo e verdadeiro, único Deus, soberano, Rei de reis e Senhor de senhores, o Deus que faz tudo conforme a sua vontade, conforme o seu conselho. Estamos aqui, Jesus, por um desígnio teu. Estamos aqui por um propósito divino e celestial, cumprindo, Senhor, a tua vontade, o teu chamado para com as nossas vidas. Portanto, a partir de agora, Senhor, nos faz ouvir a tua voz, nos faz compreender a tua voz, nos revele, Senhor, a tua vontade, o teu querer, nos liberte, ó Pai, através da verdade que o Senhor nos dá aqui por este altar. Que sejamos livres, totalmente livres, ó Pai, de toda mentira, de todo engano, de todo cativeiro, Senhor, que o Senhor levou já cativo sobre si. O Senhor levou cativo todo o cativeiro. Que assim haja, Senhor, em nossas vidas a libertação, que haja a tranquilidade de vida, a segurança, a paz, a vida abundante, que na cruz do Calvário o Senhor outorgou a cada um de nós. O Senhor nos chamou para reinar em vida contigo. O Senhor nos chamou para crescer na tua graça e no conhecimento do teu nome. Portanto, Pai, eis-me aqui para te servir, para ser a tua boca neste lugar. Que eu desapareça e tu cresças através da minha vida. Que o Senhor use-me, Senhor, para fazer a tua vontade, para ensinar o teu povo o teu querer, e que haja neste lugar os frutos de justiça para louvor e glória do teu santo nome. Amém, amém, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória, igreja. Amém. Obrigado, minha esposa e pastora bendita. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, salvos e salvos para sempre, ovelhas preciosas de Jesus, aqueles que são selados com o Espírito Santo da promessa, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que são pedras vivas, ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo,
aqueles que foram predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação, escolhidos por Deus para fazerem parte da última reforma protestante. Amados, falar o que crê, falar em linha com a palavra de Deus, é verbalizar a fé. Quando eu aprendo isso, eu verbalizo a fé, dom de Deus que está no meu espírito. Então, reconhecer a obra de Cristo na cruz do Calvário, concordar com o que Deus diz a nosso respeito pelas Sagradas Escrituras, crer e concordar com aquilo que nós somos nele, é ter uma confissão de poder. Então ouça, reconhecer a obra de Cristo na cruz do Calvário a teu favor, concordar com o que Deus diz a teu respeito, crer e confiar naquilo que Deus diz que você é nele, porque aquele que está em Cristo é um espírito com Deus, é um só espírito com Deus. Então, crer nisso, entender isso e viver de tal modo é ter uma confissão de poder que vai trazer os desígnios de Deus para a nossa vida. Tudo o que o Senhor consumou, outorgou a seus filhos naquela cruz, na cruz do Calvário, se manifesta na vida de um eleito quando vive de tal modo, que é o viver por fé. Romanos 10, 8 a 11 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Não é qualquer palavra. É a palavra da fé. Por isso, a nossa confissão tem que ser em linha com a Bíblia. Pastor, então eu tenho que falar o dia inteiro só da Bíblia? Não. Mas aquilo que eu falo tem que estar alinhado com aquilo que a Bíblia diz. Amém? O meu pensamento, as minhas palavras não podem contradizer aquilo que Deus me ensina pela sua palavra. Estão compreendendo? Então, olha, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, porque você conhece a palavra. Então, a palavra da fé que você ouve aqui é a graça de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a palavra tem poder para nos salvar em tudo. Ela nos dá a vida eterna, quando confessamos Cristo de tal forma, e tudo na nossa vida que precisa de salvação, a palavra nos garante a salvação. A palavra nos dá. Então, amados, ouça, é meramente pela palavra. Não tem, desculpa a expressão, não tem que fazer circo nenhum. Desculpa a expressão, não tem que fazer show, espetáculo nenhum. É simplesmente pelo poder da palavra. Por isso Jesus disse é sim, sim e não, não. Simples assim. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando eu digo que eu sou curado pelas chagas de Cristo, eu estou trazendo salvação para a minha saúde. Amém? Porque o coração crê e com a boca eu confesso a respeito daquilo que já está consumado na cruz do Calvário. Por quê? Cristo me salvou na cruz. Eu tenho a salvação eterna, eu tenho a vida eterna, eu sou herdeiro das promessas, porque
Cristo foi lá e fez a meu favor. Então, tudo que ele fez a meu favor, eu creio e confesso, e isso manifesta o quê? Salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Você não é confundido. Você não será confundido. Amém? Então, você recebe pelo altar a palavra da fé. Esta palavra é poderosa para te salvar quando recebida de todo o coração e confessada com a boca. Em Marcos 11, 22 e 23, olha o que diz: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Você tem fé em Deus. Amém? Então, por quê? Deus te deu o dom da fé, e esta fé te faz crer em Deus, na sua palavra. Versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Olha o segredo, tá? Jesus, ele ensina. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amado, não tenha medo de falar. Não tenha medo de ousar na fé. Você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida quando você fizer isso que Jesus ensina. Porque olha, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, crer que se fará o que diz, assim será. Olha que tremendo isso. Então, por que muitos filhos de Deus não veem a bênção acontecer, não veem o milagre, não veem a transformação, não veem aquilo que desejam acontecer? Por quê? Talvez até falem para o monte, né? Ergue-te e lança, mas eles duvidam. Duvidam que aquilo pode ser feito, duvidam que aquilo pode acontecer de fato. E aí não acontece. Porque a Bíblia diz que quando eu peço duvidando, eu não vou receber nada do Senhor. Então não duvide no teu coração. Não duvide. Creia que Deus pode fazer, de fato, infinitamente mais daquilo que você tem pedido ou pensado. Só que você tem pedido com palavras? Ou você está somente no pensamento? Porque você tem que confessar. E você tem aprendido que a confissão é falada. Lançado as palavras. Então fale sem medo. Dos nossos lábios, amados, devem sair as palavras do conhecimento de Deus. As palavras segundo a vontade de Deus. As palavras que exaltem ao Deus nosso Senhor, que é grande. Você serve um Deus grande. Diga: eu sirvo um Deus grande. De obras extraordinárias. Amém? 1 de Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu fui chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as suas virtudes. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Igreja, a confissão é a voz da fé.
Então nós fomos exatamente isso, chamados por Deus para proclamar as suas virtudes, dar testemunho do poder da cruz, dar testemunho do poder que há no nome de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós recebemos do altar e ter cuidado também com aquilo que nós recebemos do mundo. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, né, de praticar tudo aquilo que a palavra me ensina. Então, eu devo ter cuidado. E cada um é dono de si. Algo, amados, que eu sempre digo é o seguinte: eu estou aqui para ensinar, cada um faz da sua vida o que bem entende e vai colher as consequências. Isso é fato. Amém? Cada um é livre para fazer o que bem entender. Então uma coisa é certa: esse altar ensina a minha e a tua vida como nós devemos viver com Deus. Porque o mundo, ele não perdoa. Deus perdoa, mas o mundo não. E o mundo, quando ele traga um crente, amados, ele não tem misericórdia. Porque no mundo jaz o maligno. Então tudo que você recebe do mundo, você tem que filtrar, amado. Mas filtre, filtre, filtre e filtre pela palavra de Deus. Notícia, informação, comentários, qualquer tipo de diálogo. Cuidado para não ser guiado por esse tipo de coisa. Os bons pensamentos geram boas palavras, que vão gerar bons sentimentos e boas atitudes. Quando eu me deixo influenciar pelo mundo, pelas coisas do mundo, eu não vou ter bons pensamentos. Os meus pensamentos vão ser maus. As minhas palavras não vão ser doces, não vão ser boas, não vão edificar. Os meus sentimentos vão ser tumultuados e as minhas atitudes totalmente reprovadas. Provérbios 4, versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Olha o que Deus diz: atenta para as minhas palavras. Deus não está dizendo assim, viu? Atenta para o noticiário. Deus não está dizendo atenta para o Jornal Nacional. Atenta para o Fantástico no domingo. Atenta para o Jornal da Meia-Noite. Não. Atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Dá atenção. Busque entender, receber o que Deus diz. Porque a dependência do Espírito Santo, igreja, nos guarda de toda influência negativa. A palavra para a nossa vida é vida e saúde. Em Provérbios 4, 21 a 25, continuando, diz: não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Que tremendo, igreja. Que tremendo. A palavra, quando ela é recebida e vivida, com essa confissão alinhada, amados, ela nos cura. Ela traz saúde, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz vida. Doença é morte. Então, quando eu acho a palavra, quando Deus me faz entender a palavra, e eu começo então a guardar no mais íntimo do meu coração, porque isso é uma escolha. Amados, guardar a palavra de Deus é escolha. Quando ele se revela, cabe a mim guardar. É Deus quem escolhe a quem ele vai se revelar.
O homem nenhum tem poder de buscar a Deus. A Bíblia diz isso. Mas quando ele chama e se revela, então é minha responsabilidade de guardar a palavra. Então ele olha a instrução, versículo 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida, então Deus está dizendo, olha, porque se você fizer assim, então você vai ter vida e saúde. Vida e saúde. Diga, vida e saúde. Por que tem muito crente doente? Está aqui a resposta. Porque não guarda a palavra de Deus no coração. Não vive a palavra de Deus, não tem confissão alinhada. E depois só reclama de dor, de doença, de enfermidade. Por quê? A palavra mente? A Bíblia está dizendo que a palavra do Senhor é vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Estou dizendo aqui, amados, a situação. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos na nossa vida, de doença, de enfermidade, de provações. Só que não pode permanecer. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu tenho vida e saúde. Ou seja, a doença tem que bater em retirada. Por um caminho chega e por 7 tem que bater em retirada. Estão entendendo? Agora, se algo persiste, se algo insiste, se algo vem ali e permanece, a confissão não está alinhada, a postura não está alinhada, a atitude não está alinhada. Amém? Então, olha, sabedoria do mundo, coisas do mundo não edifica. Não dá vida e não dá saúde. O mundo não tem nada para nos dar. Diga isso, o mundo não tem nada para me dar. Pelo contrário, somos nós que temos para oferecer àqueles que ainda estão no mundo, envolvido com os males desse mundo. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, olha o que diz a palavra. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Você vem para a igreja e você recebe aqui bons costumes, bons conselhos, boa palavra. Você recebe vida e saúde pela palavra de Deus. E se você se associar com ímpios, quando você sair daqui, com aqueles que estão com as mentes dominadas pelo mundo, certamente você será corrompido. Pastor, mas eu trabalho com ímpio. Na minha volta é só ímpio. Então, se você se deixar levar pelas más conversações, a sua confissão, desculpe, está podre. Se você se envolver com más conversações, o que é se envolver? É estar na rodinha do ímpio. Trabalhar com ímpio, mano, é natural. Agora, se envolver com o ímpio no trabalho, aí já é má confissão. Está lá o ímpio lá contando um caso, lá fato, e você chega no mesmo nível da conversa, no mesmo nível. Ah, então você viu também? Se porta como ímpio. Não se engane. A má conversação corrompe a boa confissão. Nós somos crentes. Diga, eu sou crente. Crente não se mistura com o mundo. Crente não se mistura com o ímpio.
Crente não tem comunhão com o ímpio. 2 de Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Igreja, você não vive para fazer média com ninguém. Você não tem que fazer média. Não tem que se preocupar em fazer média com ninguém. Se você tem que fazer média com alguém, esse alguém se chama Jesus Cristo. Amém? E a Bíblia diz para você não andar com incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, a Bíblia é bem clara nos orientar a não nos igualarmos aos incrédulos, aos ignorantes, aos inúteis, porque a Bíblia chama que aquele que não tem Deus é inútil. Aquele que não conhece Deus, para nada serve, igreja. A Bíblia é quem diz. Então, conhecido, colega de trabalho, colega de escola, é uma coisa, é um relacionamento que todos nós temos, até porque nós estamos inseridos no mundo. Mas a comunhão tem que ser com o salvo. A comunhão tem que ser com os da fé, por causa da minha confissão. Cada um, disse e repito, cada um faz o que bem entende da sua vida. Mas se eu quero ter uma confissão de poder, eu preciso proceder conforme a Bíblia manda, conforme a Bíblia me ensina. É sim, sim e não, não. Não, mas a gente tem que fazer para agradar. Não, eu vou agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus. Não, mas vão falar mal de mim, que falem mal de mim. Eu quero que Deus fale bem de mim. Eu quero que Deus se agrade de mim. Eu não vivo para agradar homens. Jamais vou fazer algo para agradar homens se estiver fora da palavra, algo que é contra o que a Bíblia diz. A igreja está entendendo? Eu sei que a bênção vem do Senhor para a minha vida. É o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo única e exclusivamente de Jesus. A minha dependência, amados, ela é total no Senhor. Se não é Jesus na minha vida, eu morro. Então, quem não está em Cristo está no maligno. Essa é a verdade. Queiram maquiar o que quiser, mas a verdade é essa. Quem não está em Cristo ainda está no maligno. Pode até ser um eleito. Pode até ser um predestinado à salvação. Mas se não está em Cristo ainda, está no maligno, está fazendo a vontade do diabo. Estão entendendo? Versículo 15 diz: que harmonia entre Cristo e o maligno. Você está em Cristo. Então que harmonia tem você com o incrédulo, que ainda não está em Cristo? Ou que união do crente com o incrédulo? Pronto, aí completou o versículo. Não tem que ter união. Não dá. E aquele que insiste nisso, então a confissão dele já não vale, não tem a manifestação do poder de Deus a seu favor. Por quê? Ele até fala algo, ele até pensa que ele crê naquilo que ele está falando, mas a postura dele é totalmente contrária daquilo que a Bíblia está ensinando. Estão entendendo, igreja? Amém? 2 de Coríntios 6,16 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Diga glória a Deus. Diga: eu sou o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa orientação bíblica, igreja, é a chave de boa confissão. Então, se eu estiver agindo fora disso, eu estou com má confissão.
Pastor, mas lá no meu serviço, pastor, só tem má confissão, só tem palavras do mundo, só tem conversa do mundo, só tem... E eu não sei o que fazer. Fique calado. Fique calado. Se você percebe que Deus não te dá a porta aberta para pregar a boa confissão, fique calado. Agora, se Deus te dá a oportunidade para mostrar a boa confissão, o que você está esperando para começar? Porque você é luz. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Mas quando misturado com o ímpio, com o incrédulo, você perde a luz, você perde o tempero, você perde tudo. Porque a tua confissão está podre igual a confissão do mundo. Estão entendendo? Estão entendendo como é sério isso, igreja? Então assim, nós somos crentes. O que nós estamos postando nas redes sociais? O que nós estamos comentando nas redes sociais? O que nós estamos curtindo nas redes sociais? Qual está sendo a nossa postura, o nosso comportamento? De fato, a nossa confissão. Amém? Versículo 17 e 18 diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles. Amados, muitas vezes eu falei disso aqui e olharam torto para mim. Lembra, pastor? Muitas vezes eu falei disso aqui e teve irmão que olhou torto para mim. E eu vi, nos olhos assim, me criticando, indo contra. Vai discutir com Deus. Vai criticar Deus. Porque a Bíblia diz, por isso, nós acabamos de ler, que não pode haver comunhão do crente com o incrédulo. Comunhão não pode haver. Amém? Negócio, assim, de trabalho. Eu trabalho para um incrédulo. Eu tenho que trabalhar, eu vou lá trabalhar. Mas eu não vou ter comunhão com ele. Estão entendendo? Lá no meu trabalho a minha volta só tem incrédulo. Eu não vou ter comunhão com eles. Não vão ser meus amigos que vão me chamar para uma festa e eu vou estar lá junto com eles na festa. Não, de forma alguma. De forma alguma. Por quê? A minha comunhão é com os salvos. Pastor, mas os salvos à minha volta é tão pouquinho. Amados, o pouquinho com Deus é muito. O pouquinho com Deus é muito. Você com Deus é a maioria. Você não precisa de ninguém. Estão entendendo? Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Quem está dizendo? Pastor Emílio? Quem está dizendo? Deus. Não toqueis em coisas impuras. Então, não entre em conversas impuras. Não entre em fofocas. Não entre em difamação. Não entre em mentiras. Não entre naquilo que Deus não aprova. Não entre na roda de escarnecedor. E eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Igreja, a confissão de fé, ela é seguida de atitudes. E quem não quer isso, critica quem faz. Quem não quer viver a confissão de fé como deve ser, sempre vai criticar quem está fazendo. Sempre vai dizer assim, não é bem assim.
sempre vai dizer, não, eu acho que não precisa tanto. Então, não adianta eu falar alguns versículos e dizer que eu creio e estar envolvido com incrédulos. Não adianta eu vir para a igreja com a Bíblia, sabe? E chegar aqui repetir o que o pastor diz, e eu saio daqui repetindo, confessando, eu acordo confessando, eu creio no poder da palavra, e depois, no meio do dia, eu estou trocando WhatsApp com ímpio. No maior dos papos, que não tem nada a ver com relação de negócio ou de escola, mas sim numa questão de amizade. É confissão podre. Deus não aprova isso. Por quê? Porque ele diz, volta para mim, pastora, versículo 17, aqui. Por isso, retirai-vos do meio deles. Quem é esses eles aqui que Deus está dizendo? Do ímpio, do incrédulo, daquele que ainda não é de Cristo. Pastor, mas é muito bonzinho, parece que ele até tem um jeitinho de predestinado, mas ele já confessou Cristo como você? Então, sai do meio dele, sai de perto dele, separe. É a Bíblia que está dizendo, igreja. Amém? Amém. Então, para o teu bem, para você ver o poder da confissão da tua palavra, trazendo o poder de Deus para a sua vida, alinhe o teu comportamento, alinhe a sua atitude. Amém? Salmos 1, versículo 1, diz bem claramente, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Postura de fé é sim, sim, não, não. Ou então, sabe o que ela é? O que a pessoa é? Religiosa. Hipócrita. E nós não somos hipócritas. Essa igreja, amados, não é uma igreja de hipócritas. É uma igreja que é totalmente contra a hipocrisia. É uma igreja que zela a boa confissão. O sim, sim e o não, não. A transparência. Assim nós somos aqui. Amém? 2 Coríntios 7, versículo 1 diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, na onde? No temor de Deus. Para as promessas se cumprirem na nossa vida, tem um modo. Diga isso, para as promessas de Deus se cumprirem na minha vida, há um modo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Amém? Então aquilo que o Espírito Santo sinaliza no nosso espírito que ele não está se agradando, eu tenho que mudar, eu tenho que acertar. Não posso continuar. Não posso dar continuidade. Amém? Porque eu preciso acertar o meu posicionamento diante de Deus. Palavras negativas, mentiras, palavras falsas, palavras em desacordo com a Bíblia Sagrada, sabe? Palavras de crítica à própria palavra de Deus, isso traz destruição. Traz ruína para a vida de um filho de Deus. Traz correção e disciplina. Tiago 3, 13 a 16 diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é sábio e inteligente aqui? Pode dizer que é, se não é, já confesse que é. Amém? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, amado, como é triste, como, sabe, é muito pobre alguém que tem o coração, no coração inveja, amargurado e sentimento faccioso. Você conhece? Eu conheço pessoas que têm, sabe, no coração inveja amargurada, mas é assim, bem nítida, é bem claro, e sentimento faccioso.
pobre, é muito pobre, é muito pobre. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, jamais permita isso na sua vida. Jamais permita isso. Inveja, sentimento faccioso, porque a Bíblia diz que vai atrair só confusão e toda espécie de coisas ruins. Então imagina a ruína dessa vida. Imagina como vai ser de ruína uma vida que tem inveja e sentimento faccioso. Meu Senhor. Só de imaginar já dá arrepio, não quero nem pensar. Amém? Então, longe de nós esta sabedoria terrena, animal e demoníaca. Nós queremos a sabedoria do alto cada vez mais em nome de Jesus. Provérbios 6, 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Presta atenção. Primeira, olhos altivos. Deus aborrece. Língua mentirosa. Deus aborrece. Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que maquinam o mal contra inocentes. Deus aborrece. Coração que trama projetos iníquos. Deus aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal. Deus aborrece. Testemunha falsa que profere mentiras. Deus aborrece. E o que semeia contendas entre irmãos, Deus abomina. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, quando a pessoa não pensa, quando ela está ali dominada pela carne, e ela fala o que não deve, ela vai colher tudo aquilo que ela está falando. Tudo que ela está falando, ela vai colher. Vai vir para ela como colheita. E o que vai vir quando a pessoa não guarda a boca, não guarda a língua? É ruína. 1 Coríntios 14, 7 a 9 diz: é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, amados, a nossa boca, ela é feita para bem dizer, a nossa boca ela é feita para trazer a justiça de Deus pela verdade da palavra, porque a palavra é espada, amém? E precisamos entender que Jesus ele não veio para trazer a paz, não veio para trazer paz, ele veio para trazer a justiça. Então, nós somos pacificadores, porque somos filhos de Deus. Mas em nós tem que estar o quê? A espada que Jesus trouxe. Que é o quê? O certo do errado. E eu não posso fazer nenhuma concessão com o errado. Eu não posso aceitar o errado como se fosse certo. Porque Jesus disse, olha, vão ficar todos contra vocês. A hora que vocês começarem a mostrar o certo, revelar o que é certo, vão ficar todos contra vocês. Então, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer a espada. Então, essa espada, amados, ela tem que estar na nossa língua. Que é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, é a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé é a espada que corta, que mostra o certo do errado, que mostra primeiro para mim
e depois para os ouvintes. Estão entendendo? João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então olha onde é que está a nossa paz, é em Cristo. Porque eu vou passar por situações no mundo que não vão me dar paz. Mas se eu estou em Cristo, naquela situação eu tenho paz. Estão entendendo? Então a coisa pode estar de perna para o ar, desculpa a expressão. Pode estar totalmente tumultuada, mas eu estou em paz. Por quê? A verdade está em mim, a justiça está a meu favor, e a minha confissão continua alinhada à palavra do Senhor. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai ser perseguido por causa da tua confissão de fé, você vai ser talvez desprezado até pelos da família, por causa da tua confissão de fé, alinhada à verdade. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci tudo isso aí. Os meus irmãos não criam em mim. Os da minha casa não criam em mim. Os da minha cidade não criam em mim. E eu venci o mundo. Mas eu cumpri o meu chamado. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Amados, não tem que entrevistar o diabo, não. Não tem que perguntar o nome dele, não. Não tem. Não tem. Não tem. Não. Meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Não precisa de nada além da palavra. Nada além, porque todo o poder está na palavra de Deus. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você crê? Você crê? Então diga: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Vai guardando isso na tábua do teu coração, porque tem que fazer parte da tua confissão diária. Tem que fazer parte da tua confissão diária de fé. Você liga o noticiário, está lá falando de crise econômica, de crise governamental, etc. E você vai fazer o quê? Você vai sair para trabalhar acreditando no noticiário? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então diga: bendito o Deus e meu Pai, que me tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga: o meu Pai tem me abençoado em tudo. Amém? Pode aplaudir a palavra do Senhor. Vai guardando. Tudo isso é confissão. Amém? Isso é confissão daquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Gálatas 3:9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga: eu sou da fé. Diga: por meio de Cristo, eu sou abençoado com o crente Abraão. Todas as bênçãos, todas as promessas feitas a Abraão chegam à minha vida por meio da cruz de Cristo. Amém. Amém.
Efésios 1, 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Diga: o meu Deus, o meu Pai, me escolheu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível perante ele. E em amor, ele me predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Confissão. Confissão. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga: o Senhor me ressuscitou. Ele já me deu a vida eterna. Me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga: o Senhor Jesus me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Colossenses 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Diga: eu morri para o pecado e a minha vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Diga: os anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados pelo Senhor para serviço da minha vida, para me guardar, me proteger de todo o mal. Amém. Glória a Deus. Confissão, igreja. Confissão. Confissão. Confissão do que Deus diz a meu e a teu respeito. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga: o anjo de Deus está agora acampado ao meu redor, me livrando, porque eu temo o Senhor meu Deus. Eu creio que em todo instante este anjo me livra e me guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Confissão, igreja. Confissão alinhada. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga: eu sou um espírito com Deus, porque eu me uni ao Senhor através de Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Confissão alinhada na sua vida. Confissão de poder. Que você veja as grandes manifestações de Deus a teu favor por causa da tua confissão das palavras de Deus na tua vida. Amém e amém.